Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que chegou aqui agora, abriu o nosso vídeo aqui e vai participar comigo do nosso vídeo de correção da prova 1, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é professor Fernando Sotero, faço parte aqui da equipe recursodeInfração.com.br, consultoria. Alguns CFCs parceiros eu tenho a honra de ir em sala de aula e no primeiro dia de aula dar as boas-vindas a vocês e convidar vocês a fazer parte, né, da nossa primeira prova, prova online. Essa prova consta com questões reais, tá bom? Que já caiu na prova do Detran de outros alunos. Então a gente tem acesso, os alunos disponibilizam os seus erros na prova eletrônica e a gente monta essa prova aqui para vocês que participaram conosco, tá? Essa primeira prova é um pouquinho mais fácil, ela consta com questões intuitivas. Se você não tirou uma boa nota, não precisa se preocupar ainda, você está no curso teórico, o curso não terminou. Já a segunda prova a gente faz com um pouquinho mais a gente aperta um pouquinho mais, a gente seleciona questões mais elaboradas, questões que você provavelmente, com certeza, né, a equipe de instrutores do nosso CFC parceiro com certeza falou bastante em sala de aula, debateu as questões de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica básica, meio ambiente e cidadania. Eu acho que não vai ter dificuldade para quem prestou atenção na aula, certo? Então são duas provas que o nosso CFC parceiro disponibiliza para você gratuitamente, para você uma autoavaliação antes de você começar as aulas teóricas, para que você tenha uma noção mais ou menos do seu conhecimento antes de começar a prova, antes de começar as aulas teóricas. E depois que você termina, aí uma prova um pouquinho mais exigente, né, para depois das semanas de aulas que você teve, para que você tenha aí mais uma perspectiva de como é que você está antes de ir lá fazer a prova no Detran, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Para as pessoas que não tiveram um bom desempenho nas duas provas, ainda não é o momento, a gente tem um pacote de 5 provas, tá? Mas é isso, essas 5 provas eu só recomendo para aquelas pessoas que não tiveram um bom desempenho nas duas provas. Aí realmente não tem necessidade de adquirir esse pacote de 5 provas, além dessas duas gratuitas que o CFC fornece para vocês. Não tem uma necessidade, uma vez que você se deu bem nas duas provas. Por isso que é importante, né, prestar bem atenção nos erros que você teve nessa primeira prova e partir para a segunda com um pouquinho mais de cautela, uma vez que será exigido questões um pouco mais difíceis, como eu já falei aqui, tá bom? E aí depois, caso você tenha interesse, caso você não se saiu bem na prova do seu CFC, nas nossas duas provas, entre em contato conosco e saiba como adquirir o nosso pacote com 5 provas online, né? É bem mais barato do que o reteste teórico, tá? Mas aí só é necessário, eu só acho, é uma ajuda a mais que você pode ter, caso você não tenha um bom desempenho nas duas provas e nas provas do nosso parceiro, onde você está tirando a sua habilitação, tá? Vamos lá começar a nossa prova, sem mais delongas. A gente chega aqui, ó, entra no nosso site recursodeInfração.com.br, clica aí no botão verde onde tem simulado e aí, ó, vai aparecer a página onde você vai ter aqui prova 1, você tem a nossa página. Convido você a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não fez, preencha os dados aqui, tá? E vamos fazer a nossa prova, que é o que nos interessa agora. Clica aqui em prova 1 e vai abrir a prova eletrônica para você começar aí a fazer. Tá demorando um pouquinho, mas vai abrir rapidinho para você. Vamos lá, vamos. Pronto, tá abrindo a prova. Eu não vou fazer login, tá, minha gente? Vocês vão fazer login, eu já vou respondendo a prova aqui, sem precisar fazer login, tá? A prova tá abrindo, ó. Prova 1. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, 26 26 17 10. E vamos lá para baixo para ver o que interessa. Aqui você colocou o seu código, né? Seu nome, CPF, tudo mais. Eu não vou, já vou para a prova, diretamente aqui para a prova, para a gente não perder mais tempo. Vamos para a questão de número 1. Deixa eu aparecer aqui para vocês, para fazer a prova junto com vocês, fazer essa correção junto com vocês, tá? E vamos lá para a nossa questão de número 1 na prova teórica aqui do Detran.
Então, a primeira questão é bem simples, é bem intuitiva, e isso com certeza, até porque as pessoas que já fizeram essa prova, já começaram a aula teórica, já deve ter visto isso na primeira aula, tá? Na primeira aula. Então, a maioria dos acidentes é causada por condição adversa. Você praticamente você viu com seu professor de direção defensiva. Se você não viu, algo adverso é algo contrário. Para quem não entendeu a palavra, condição adversa é uma condição contrária. Se a gente está falando de trânsito, se o nosso assunto é trânsito, então é uma condição contrária ao trânsito seguro. Então, tudo aquilo que pode levar a um acidente de trânsito. Uma chuva, uma condição adversa de tempo, o pneu careca, uma condição adversa de veículo, sonolência, embriaguez, condição adversa do condutor. Então a questão é o seguinte: a maioria dos acidentes é causada por condição adversa. Vamos lá, vamos continuar a letra B agora. Falha humana, excesso de velocidade, falha do condutor. Presta atenção na letra C e na letra D, tá? A letra C, excesso de velocidade. A letra C é justamente uma falha humana, que também é uma condição adversa do condutor. Então, nessa questão 1 aí, a resposta certa é a letra B, falha humana. Então, a maioria dos acidentes acontece por falha humana, tá bom? Continuando aí a nossa segunda questão, tá? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir mais a tela para sair essa bordazinha aí de cima para ficar melhor para vocês aqui, tá? Só um minutinho. Deixa eu sair aqui também, porque aí fica só tela do computador e não fica aquelas tarjas chatas para atrapalhar a correção da gente e ficar dando dor nos olhos, né, gente? Vamos lá. Então, a segunda questão chama-se colisão misteriosa. O nome já está dizendo, né? Se é misterioso, eu não sei qual é a causa, né? Aquela em que o condutor, quando sobrevive, então, identifica a causa como imperícia. Se ele identificou a causa, ela não é nada de misteriosa. Tem uma causa identificada. A letra B, nenhuma das alternativas. Geralmente esse tipo de questão vem na letra D, na última questão. Mas aí, né, para a gente tentar dificultar um pouquinho essa prova, né, essa questão, a gente mudou só as ordens aí, tá certo? A letra C diz, identifica a causa como imprudência. É só lembrar que o enunciado diz que a condição, que a colisão é misteriosa, tá certo? Então, se foi identificado, também não é essa aí. A letra D identifica a causa como negligência. Se a causa foi identificada como negligência, então não é nenhum mistério os fatores que levaram àquele acidente. Tá? Então, a resposta certa dessa questão número 2 só pode ser a letra B, nenhuma das alternativas. Escolheu o número 2, a letra B, acertou a questão. Só uma questão também, tá? Essa palavra aqui, ó, colisão, tá? Colisão significa quando dois veículos em movimento, tá? Eles batem um no outro, tá bom? Se existe um em movimento e o outro parado, a gente não chama de colisão. O termo técnico para isso é choque, tá bom? Então, colisão, os dois veículos estão em movimento. Então, se os dois veículos estão em movimento, a gente não diz que os veículos se chocaram, a gente diz que os veículos colidiram. Agora, se um está em movimento e bate com o que está parado, aí a gente chama de choque, tá bom? Então, só aprender um pouquinho mais. Questão de número 3. O acidente no qual o veículo dá uma ou mais voltas de 360 graus sobre o seu próprio eixo chama-se. Olha só, já em sala de aula me perguntaram, deixa eu usar o celular aqui para mostrar para vocês. Me perguntaram, Fernando, mais 360 graus assim ou 360 graus assim, nesse eixo aqui, longitudinal, transversal, diagonal, 360 graus, em qualquer eixo é 360 graus. Tá bom, gente? Então, o acidente no qual o veículo dá uma ou mais voltas de 360 graus sobre o seu próprio eixo chama-se tombamento? Não. Capô. A letra C diz, B e D estão corretas. Vamos ver o que é que diz a letra D. Capotagem? Exatamente. Então, se é capotamento e se é capotagem, a letra B e a letra D estão corretas. Logo, a resposta da nossa prova é a resposta número C.
tá? A letra C, aliás, tá bom? Gente, só uma coisa, tombamento, supondo que teu carro tá aqui, ó, tá? Tombamento é quando o carro faz isso sem completar os 360 graus. Se o veículo completa os 360 graus, aí é que a gente chama de capotagem ou capotamento. O tombamento, o veículo não completa uma volta, um giro de 360 graus, tá certo? Aí se o veículo ele apenas vira de lado, a gente diz que o veículo tombou, a gente não diz que o veículo capotou, tá bom? Uma questão aqui, ó, questão de número 4, né? Nessa questão do número 4, provavelmente você deve ter visto aí na sua aula de direção defensiva, se você já teve, e se você não teve a aula de direção defensiva, deixa eu explicar de uma forma bem simples. Eu vou sair dessa tela, tá? Para que você entenda, porque caso caia, e cai sempre questões relativas à distância, né? Então é bom, antes de explicar a questão do número 4 e fazer uma abordagem rápida sobre os tipos de distância. Só um minutinho. Deixa eu sair daqui mais uma vez. Com relação ao veículo da frente, pessoal, tá? Existem 4 distâncias possíveis, tá bom? 4 distâncias possíveis. A distância de segmento, a distância de reação, a distância de frenagem e a distância de parada. Tá bom? Então são 4 com relação... Tem até uma questão de prova do Detran de Pernambuco que cai essa questão. Com relação ao veículo da frente, quantas distâncias existem? 4 é a resposta certa. Distância de reação, distância de segmento, que é a primeira, né? Distância de frenagem e a distância de parada. Vou sair daqui para que você preste atenção no desenho. Depois você dá um print aí, dá uma parada aí no vídeo e dá um print aí. Deixa eu sair daqui para que você entenda direitinho como é essa distância, tá? Vamos supor que eu tenho aqui um veículo, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu fazer de conta aqui, ó. Deixa eu fazer um desenhozinho bem rápido. Supondo que eu tenho um veículo aqui, que eu vou chamar de veículo A. Faz de conta que esse quadrado, gente, é um veículo, tá? Eu vou chamar de veículo A, tá bom? Esse veículo, a partir da sua dianteira, ele tem... Vou fazer uma linha imaginária aqui, tá? Para que todo mundo entenda. E vou puxar essa linha até aqui, ó, para que vocês entendam o que é que eu estou querendo dizer. Para explicar o conceito das 4 distâncias com relação ao veículo da frente, tá? Vamos lá. E aqui eu tenho o veículo B. O veículo B segue logo à frente do veículo A, tá bom? Pronto. Então, essa distância entre o veículo A e o veículo B é chamada de distância de segmento, tá certo? É a primeira distância, é a distância que você deve manter entre o seu veículo e o veículo que segue ligeiramente à sua frente, tá bom? Quando o condutor do carro à frente, ele pisa no freio, por algum motivo, alguma razão, ele pisa lá no freio, você vai ver aqui, ó, a luz de freio se acendendo, né? A luz de freio dele vai se acender aqui. Vê que o pé dele já está no freio, enquanto o seu pé ainda está no acelerador, tá? Então, a partir do momento em que você vê a luz de freio desse veículo acendendo, você vai ver nesse ponto e vai ter um tempo para reagir. Nesse ponto aqui, você coloca o pé no freio também. Perceba que desde o momento em que você viu a situação de perigo, aqui ó, foi nesse ponto aqui, você viu a situação de perigo, até você colocar o carro efetivamente no freio, o pé no freio, o veículo percorreu uma distância. Essa distância é chamada de distância de reação. Então, DR significa distância de reação, tá bom? Então, assim que você pisa no freio, o veículo ele não para de imediato, ele vai percorrer uma distância até a parada do veículo, nesse ponto aqui, ó.
Aqui o veículo efetivamente para. Então, do ponto F, onde você colocou o pé no freio, até o ponto P, onde o veículo efetivamente parou, essa distância que o veículo percorreu é chamada de distância de frenagem, tá? Distância de frenagem, o nosso DF aí, tá bom? Então, qual foi a distância que você precisou para parar o seu veículo? É a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. Então, isso aqui, tá? Desde o momento em que você viu a situação de emergência, nesse ponto aqui, até o mesmo ponto em que o veículo para, tá? O veículo percorreu o que a gente chama de distância de parada, a nossa DP, tá bom? Então, ó, presta atenção aqui, deixa eu voltar aqui, ó. Dá uma olhadinha aí direitinho. Então, da frente do carro A, deixa eu mudar aqui, eu vou colocar agora outra cor, vou colocar verde, tá bom? Vou colocar a cor verde aqui para, deixa eu aumentar aqui a grossura do lápis. Pronto, ó. Então, da frente do carro A, nesse ponto aqui, até a traseira do carro B, eu tenho a chamada distância de segurança. É a distância que deve haver entre o meu veículo até a traseira do veículo que segue ligeiramente à minha frente. Distância de segurança, distância de segmento, distância dos 2 segundos, tá? Também essa distância chamada, tá bom? Essa distância aqui, ó, que começa quando o V aqui significa de ver a situação de emergência, que foi a luz de freio do veículo da frente acendendo. Tá? A luz de freio aqui, na hora que ele acendeu, eu vi a situação de emergência, tá? E vou agora reagir. Então, desde esse momento em que eu vejo a situação de emergência, até quando eu coloco o pé no freio, o veículo percorre a chamada distância de reação, que é o tempo, é a distância que o veículo percorre desde o momento em que eu percebi a situação até a efetiva reação, que é quando eu coloco o pé no freio, tá bom? Então, a partir do momento em que eu coloco o pé no freio até a parada total do veículo nesse ponto aqui, eu tenho a distância de frenagem, tá? Então, viu a situação de emergência, vê ali, freou, distância de reação, é a que está em cima. Viu a situação de emergência, freou, distância de reação. Viu a situação de emergência, colocou o pé no freio aqui, ó, e parou o carro, a gente tem a distância de frenagem, tá certo? Já aqui, ó, desse ponto aqui, onde você percebe a situação de emergência, viu a luz de freio do carro acendendo, até a parada total do veículo, a gente tem a distância de parada, tá certo? Então vamos, deixa eu só para identificar aqui, fazer uma legenda rápida aqui para vocês, tá? Deixa eu sair daqui para ficar mais fácil. Então eu vou chamar aqui DS de número 1, DR de número 2, tá? DF de número 3 e DP de número 4, tá bom? Então, ó, o que é o número 1? É o que a gente chama de distância de segmento, que é igual, é exatamente isso, distância, para vocês se lembrarem, de segmento, que é a distância que eu tenho entre o meu veículo e o veículo que segue à minha frente. Número 2 aqui, ó, é a minha DR, distância de reação. Então a DR é a minha distância de reação, que é a distância desde que o veículo percorre, desde o momento em que o perigo é visto até eu colocar o pé no freio, tá? Meu número 3 aqui, ó, distância de frenagem. DF é igual a distância
de frenagem. Essa distância é a distância que começa desde o momento em que eu piso no freio, tá, até a parada total do veículo, que acontece no ponto 4. Ó. Você tem a dp, distância de parada, é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o perigo é visto, número 4 aí, ó, dp, até a parada total do seu veículo. Tá certo? Então a questão do número 4 questiona a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor pisa no freio até a parada, chama-se, ó, freou, parou. Então entre o ponto F daquele nosso desenho, tá? Entre esse ponto F aqui, vou colocar aqui, vou destacar aqui, desde o ponto F aqui até a parada. A pergunta lá da prova pergunta: desde o momento que o condutor pisa no freio até a parada total, como é o nome dessa distância? Distância de frenagem. É a nossa DF aqui. Tá bom? Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor, né, pisa no freio até a parada. A gente chama de distância de frenagem. Então, número 4, distância de frenagem. Questão do número 5. Para realizar uma curva com segurança, deve-se pisar no freio durante a manobra, diminuir a velocidade antes de chegar na curva, aumentar a velocidade antes de chegar na curva, né? O que é que você deve fazer? A velocidade é indiferente no raio de ação da curva. Veja só, só uma dica aqui para a questão de direção defensiva. Supondo que na hora da prova, deu branco em você esqueceu o que o seu professor de direção defensiva falou na sala de aula. Vai um bizu, não tem como errar. Identificou a questão como sendo uma questão de direção defensiva, mas não se recorda do que o professor falou, é só você ser o mais exagerado possível com relação à segurança. Aquela alternativa mais segura é a alternativa que você deve colocar como alternativa certa para aquela questão. Entendeu? Então, entre essas alternativas aqui da quinta questão, tá? A gente vai aqui, ó, diminuir a velocidade antes de chegar na curva, né? É lógico, pisar no freio durante a curva, para quem não dirige, talvez pense até que seja essa a resposta certa, mas para quem já tem uma noção de direção, sabe que quando você precisa frear no raio de ação da curva, significa que você entrou com excesso de velocidade. Então pode ser que seja perigoso e você sobre na curva, tá? Se eu aumento a velocidade antes de chegar na curva, é uma coisa que não tem muita lógica, né? E a letra D, a velocidade é indiferente de forma alguma. Existem curvas que a gente faz com a velocidade maior, existem curvas que a gente faz com a velocidade menor. Então o correto, mais segura, é diminuir a velocidade antes de chegar na curva, tá? Vamos para a questão de número 6 agora. Existem veículos que têm prioridade de passagem. Ao se deparar com um deles, o condutor deve proceder da seguinte maneira. Então preste atenção. Toda vez que eu vou abrir caminho, independente de se o veículo tem prioridade ou não, aqui o veículo tem prioridade. Uma ambulância, em serviço de atendimento, corpo de bombeiros, a polícia militar e tudo mais. Mas independente disso, sempre que eu vou abrir caminho, abrir passagem para o veículo, é só a gente se lembrar, a ultrapassagem é feita por onde? Pela esquerda. Então, para abrir caminho para outro veículo, eu me dirijo para a direita. Tá? Vamos ver. Então, ó, onde é que a gente tem? Letra D, ó. Dirigir-se para a direita, desobstruindo a via do lado esquerdo. Fácil, fácil essa daqui. Essa daqui foi, né, fácil pra caramba, gente. O 7 aqui, ó. O uso abusivo de álcool e drogas pelo condutor causa efeitos comprometendo a sua capacidade de autoavaliação e, isso é uma afirmação, tá? Então, o que é que mais causa? O aumento da acuidade visual. A acuidade visual significa capacidade visual. Então, quando você ingere álcool, você fica
né? Com uma visão melhor? Não, muito pelo contrário. A letra A a gente já descarta, tá? Quando você bebe, você melhora a sua audição, você escuta melhor? Também não é a letra B. A letra C aí, ó, desenvolve a sua atenção? Também não é, né? Então, o que é que acontece quando você ingere algo? Retarda os reflexos. Então, o sétimo é a letra D. Vamos lá? Essa daqui eu já expliquei lá em cima, né? Então, o choque caracteriza-se quando há um impacto de... engraçado que essa é uma questão que é uma casca de banana terrível. E muita gente erra nessa questão. A grande maioria erra, viu? A grande maioria errou. Eu estava olhando na correção. Mas vamos lá para não errar de novo. Então, a colisão é quando os dois veículos estão em movimento, tá? Já o choque é sempre um veículo parado com outro em movimento que vem e bate nele, tá bom? Então, o choque caracteriza-se quando há o impacto de um veículo parado com outro em movimento. Olha a casquinha de banana. O veículo parado não bate ninguém, gente. É o veículo que está em movimento que vem e bate nele. Então, quem marcou a letra A, errou. Consequentemente, quem marcou a letra C também errou, né? Porque a letra C está dizendo que A e D estão corretas. A letra B diz assim, ó, dois veículos em movimento, tá? Também não é. Dois veículos em movimento é colisão. Um veículo em movimento com outro parado, olha aí, tá vendo? Um veículo em movimento com outro parado. Cuidado que tem uma questão de prova que diz assim, um veículo em movimento com outro parado ou vice-versa. Vice-versa não. Lembrando, colisão, dois veículos em movimento, né? Um bate no outro. Choque, um veículo em movimento bate com o que está parado. O veículo parado não bate ninguém, tá? Alguém vai lá e que bate nele, tá bom? Então é sempre o veículo em movimento com outro veículo parado. Oitavo, letra D. 9 agora. Ventos transversais. Entenda, ventos transversais como ventos laterais. Desequilibram os veículos que trafegam em alta velocidade. Isso é uma afirmação. Por causa do colchão de ar que se forma entre eles e o solo. Então, para que o veículo volte a ter aderência, o que é que eu devo fazer? A letra A, abrir os vidros e reduzir a velocidade. Fechar os vidros e reduzir a velocidade. Abrir os vidros e aumentar a velocidade. Ou fechar os vidros e aumentar a velocidade. Vamos para uma tela aqui para a gente rabiscar um pouquinho. Preste atenção. O que é que a questão tá questionando para a gente? Eu tenho o meu veículo aqui, certo? Faz de conta que isso é um carrinho, tá, gente? Aqui eu tenho a pista. E eu tenho muito vento lateral batendo no meu veículo aqui, ó. Ventos transversais. Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero diminuir essa pressão aerodinâmica que o meu veículo está sofrendo de um lado só, que empurra o carro para cima, né? Aí forma um colchão de ar aqui, ó, entre o veículo e o solo, forma um colchão de ar empurrando o carro para cima, né? É como se eu empurrasse o carro de um lado só, tá bom? E aí o que é que eu quero fazer? Reduzir essa pressão aerodinâmica. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir os vidros dos dois lados e deixar que o ar flua, tá certo? Então, abre os vidros e reduz a velocidade. Quando eu abro o vidro, eu diminuo a pressão aerodinâmica porque o ar não vai encontrar obstáculo e vai passar, tá? Agora tem que abrir os dois vidros e sempre diminuir a velocidade. Essa é a lógica da questão do Detran. Pode parecer meio esquisita, mas é o que o Detran entende como resposta certa. Então, eu quero diminuir a pressão aerodinâmica do meu veículo, então eu abro o vidro e reduzo a velocidade. Questão de direção defensiva, eu falei ainda agora. Procura sempre aquela mais exagerada quanto à segurança. Outra coisa, questão de direção defensiva também. Sempre vai ter, reduz a velocidade, vá devagar, pise no freio, reduza a marcha, sempre vai estar pedindo alguma coisa nesse sentido. Então, redução de velocidade na direção defensiva é sempre exigida. Tá bom? Vamos continuando aqui a questão de número 10. No estouro de um pneu, o controle do veículo que está derrapando deve ser feito da seguinte maneira. Então, fácil aqui também, ó. Segurar firme o volante sem consertar a derrapagem e pisar aos poucos no freio,
até o controle do veículo. Não é essa a resposta certa. Letra B, segurar firme no volante, consertando a derrapagem e pisar aos poucos no freio até o controle do carro. É exatamente a letra B, tá? Não confunda veículo derrapando com veículo com a roda travada. Veículo com a roda travada, ele não obedece à direção, não adianta. É por isso que a indústria automobilística produziu, inventou o freio ABS, que evita o travamento da roda. O veículo com a roda travada, que quando a gente pisa forte no freio, que dá aquela cantada de pneu que a gente fala aqui, né? Não adianta, naquela hora você pode enrolar a direção para a direita ou para a esquerda, ele só segue reto. Então, o que foi que a indústria fez? Inventou o freio ABS, tá? Para que evite-se o travamento da roda e que você, eu ou qualquer condutor, em caso de emergência, possa fazer o desvio do obstáculo sem o travamento da roda, consequentemente, continua segurando a direção e a direção vai obedecer você. Quando o veículo está com a roda travada, ele não obedece a direção, não adianta, só vai para um lado, tá bom? Então, aqui não está dizendo que o veículo está com a roda travada, está dizendo que o veículo está derrapando. Então, se o veículo está derrapando, eu tenho condição, você tem condição, o condutor tem condição, a condutora, de consertar a derrapagem. Segura firme no volante, consertando a derrapagem e pisa forte no freio? De jeito nenhum, né? A letra C a gente já descarta. A letra D aí, ó, segura o volante com uma das mãos, consertando a derrapagem, com uma das mãos só. A gente sabe que pela regra de circulação, entre os artigos 26 ao 67, né, do Código de Trânsito Brasileiro, você provavelmente deve ter visto com seu instrutor de legislação de trânsito, a direção deve ser sempre, né, está sempre segura com as duas mãos, exceto quando for fazer sinal regulamentar de braço, quando for diminuir a marcha, ou mexer a marcha do veículo, alterar a marcha do veículo, e quando, detalhe, for acionar equipamentos e acessório do veículo. Por exemplo, caso caia na sua prova, é permitido eu tirar uma das mãos do volante para aumentar o volume do som? É permitido sim. Por quê? Porque o som é um acessório. E o texto do Código de Trânsito diz que é permitido você tirar uma das mãos do volante para acionar equipamentos ou acessórios do veículo. Tá bom? Então a resposta certa do 10 é a letra B de bola. Outra coisa que é 11 aqui é fácil também, ó. Fatores mentais e emocionais que interferem na forma de o condutor conduzir o veículo são, preste atenção, fator mental. Então, ó, tudo aquilo que for fator de trânsito, fator de veículo, fator de tempo, a gente já joga fora. Fator mental, aquele que interfere psicologicamente na ação do condutor. Então, pergunta-se aqui, ó, os fatores mentais e emocionais que interferem na forma de o condutor conduzir o veículo são, letra A, inexperiência, excitação ou depressão, pressa ou pressão. Beleza, vamos segurar a letra A aí. Letra B, excitação, eu estou no 11º. Excitação, audição, luz. Luz não é fator emocional. Luz é fator de luminosidade, né? Letra C, visão, pressa ou pressão e tempo, né? Tempo não é fator emocional, tá bom? Letra D, inexperiência, chuva e vento. Chuva não é fator emocional. Alguém me pergunta, Fernando, quando é que tu tá hoje? Eu digo, eu tô chovendo, hoje eu tô ventando muito. É até esquisito, né? Então o número 11 é a letra A, tá certo? Inexperiência, excitação ou depressão, pressa ou pressão. Questão 12 agora. Em um cruzamento, quando vem vindo apenas uma moto, significa que você, condutor do veículo, como cidadão, dá valor. Gente, essa questão, a concordância aqui não tá legal. Mas como? A resposta certa é a letra D, tá? Veja que a frase do enunciado não fica bonito quando a gente completa com a letra D. Concordância aqui, o português aqui deram uma farrapada, mas é essa a questão certa, tá? Então, parar em um cruzamento, quando vem vindo apenas uma moto, significa que você, condutor de veículo, como cidadão, dá valor à segurança, respeito, devia colocar um A aqui, ó, ao respeito às leis de trânsito e à qualidade de vida. Essa frase aqui ficou, mas como
a gente pegou a resposta do jeito que estava lá na prova, que caiu na prova do aluno. Se eu alterasse aqui, se a gente até alterasse aqui o conteúdo, né? Se a gente alterasse a concordância nominal aqui, verbal, daria, a frase ficaria linda, mas em compensação não bateria com a frase que está lá. Então está exatamente assim, foi um Ctrl+C, Ctrl+V e a gente jogou aí. Então é essa questão que o Detran considera como resposta certa, tá bom? 13 aí, ó. A chuva aumentou e o seu veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. Em seguida você percebe que o freio começa a apresentar falhas. Nessa situação você faz o quê? O mais exagerado aí, ó. Reduz a velocidade, testa o freio e, se necessário, sinaliza para parar e procura socorro. Não vai acelerar, não vai engrenar a primeira marcha e sair de primeira acelerando. Mantém-se tranquilo, reduzindo a velocidade até chegar no destino? Não, né? Freio com problema, a gente não vai fazer isso. Então a gente faz exatamente o que está na letra D, é a mais exagerada quanto à segurança e é essa que a gente tem que colocar como a resposta certa. O 14 aí, número 14, o condutor que dirige com segurança é aquele que... Condutor que dirige com segurança, quem é? É o que circula em baixa velocidade em qualquer situação? De forma alguma, às vezes circular em baixa velocidade é um perigo. Letra B, circula a velocidade adequada à via? Tá na cara que é a letra B, né? Mas vamos continuar aí. O condutor que dirige com segurança é aquele que circula em alta velocidade em qualquer situação? Também não. Assim como na primeira, dirigir em baixa velocidade pode ser perigoso, dirigir em alta velocidade a gente sabe que é muito mais perigoso ainda. E a letra D, ultrapassa outro veículo sempre pela esquerda? Também não. Existe uma regrinha, né? E vamos lá para o nosso slide de novo. Vou aproveitar esse mesmo slide aqui, deixa eu passar a borracha nele aqui, ó. Vamos lá. Existe uma regra que diz que a ultrapassagem ela pode ser feita pela direita. Primeiro, você já deve ter percebido lá na sua prova, fazer uma via aqui. Deixa eu apagar aqui. Não é isso bem que eu quero fazer não para vocês aqui não. Rapidinho. É diferente. Olha só. Supondo que eu tenho uma via aqui à esquerda, eu acho que seu professor de legislação de trânsito ou de direção defensiva deve ter falado a respeito disso, tá? E quando a linha no meio ela é na cor amarela, significa o quê? Que a via é de mão dupla, né? Então se a linha do meio, a linha divisória de fluxo, ela é na cor amarela, significa que eu tenho mão e contramão. Mão e contramão. No entanto, preste atenção, faz de conta que preto é branco, tá? No entanto, ó, se eu estou numa via e a linha divisória de fluxo é na cor branca, seja ela seccionada ou contínua, significa que eu tenho uma via de sentido único, tá? Então preste atenção aqui, ó. Deve ter no seu livro aí que a autoescola fornece para você, deve ter no seu livro. Então, se a cor aqui, ó, for amarela, significa que a via de sentido duplo, mão e contramão. O lado esquerdo da faixa amarela é sempre sentido contrário, tá bom? Agora, bati aqui sem querer. Agora, se a linha divisória de fluxo for na cor branca, significa que os dois veículos seguem no mesmo sentido. Mas, Fernando, qual é a diferença de branca contínua e branca seccionada? Preste atenção. Ó, vamos supor que eu tenho aqui o meu veículo, tá? O sentido é esse aqui, tá certo? Estou sentido para cima. Deixa eu tirar isso aqui e eu quero ir para a faixa da esquerda. Tem o mesmo sentido que eu, tá? Que é a faixa que eu estou. No entanto, não é permitido, é como se eu batesse no muro aqui, ó. Não é permitido eu transpor faixa contínua, seja ela na cor branca, seja ela na cor amarela, tá bom? No entanto, se eu estou numa área em que a faixa é branca e seccionada, é como se tivesse um portãozinho me permitindo mudar de faixa, tá bom? Então, se a faixa é branca, significa que é um sentido só. Do outro lado, não vai ser contramão. No entanto, você só vai poder passar para o outro lado se ela for
branca seccionada. Se ela for branca contínua, do outro lado, o sentido é igual ao seu, mas naquele trecho não é permitido fazer mudança de faixa. Tá bom? É só uma dica aí para vocês que estão tirando a primeira habilitação. Mudança de faixa, a infração é grave, 5 pontos na carteira. E aí você aprendeu com seu instrutor de legislação que nesse primeiro ano de permissão para dirigir, você não pode cometer nenhuma infração de natureza grave, 5 pontos, tá? Não pode cometer nenhuma infração de natureza grave, nenhuma infração de natureza gravíssima, tá bom? E nenhuma infração, e não pode cometer ser reincidente em infração de natureza média. Eu coloquei aqui 574 porque é a pontuação da carteira, né? A pontuação que você recebe para aquela determinada gravidade de infração. Então você que está tirando a primeira habilitação, nesse primeiro ano, se cometer uma infração grave, deixa eu destacar aqui para você entender onde é que eu estou, uma infração grave, acabou a permissão e tem que começar tudo de novo. Uma infração gravíssima, acabou a permissão, tem que começar tudo de novo, exame médico, psicológico, tudo. Uma infração média, você não perde a permissão, mas 2 infrações médias, aí sim, tchau permissão. E antes que você pergunte, Fernando, infração leve? Infração leve não tem limite. O Código de Trânsito não prevê infração leve. Não existe contagem de pontos para quem tem permissão para dirigir, gente. A Carteira Nacional de Habilitação você só vai adquirir daqui a 1 ano se você não cometer nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima e nem cometer, infração aqui, nem ser reincidente em infração média. Tá bom então? Entendeu? Ficou aí? Mas voltando lá. Quando é que é permitido eu ultrapassar pela direita? Quando o veículo que está na minha frente, numa via sem acostamento à direita, preste atenção, a via não tem acostamento aqui, ó, tá? A via não tem um acostamento aqui do lado direito. Se a via não tem um acostamento à direita, então, ó, o veículo que está na minha frente, se ele sinaliza que vai entrar à esquerda, eu posso ultrapassá-lo pela direita, tá certo? Fica a dica. Vamos lá, é a única exceção à regra de ultrapassagem no Código de Trânsito brasileiro, tá bom? Então, quando o condutor que dirige com segurança é aquele que circula em baixa velocidade, em qualquer situação, circula com velocidade adequada à via, tá certo? Vamos lá para a questão número 15. Então, o 14 aqui foi a letra B de bola. Questão número 15 aí agora para vocês, ó. O condutor quer dirigir com mais economia, mantendo procedimentos seguros e atitudes conscientes, tais como... Olha só, gente, essa questão é uma questão para carros bem antigos, no entanto, ainda cai na nossa prova do Detran. A resposta certa é a letra A, tá? Então, o condutor pode dirigir com mais economia, mantendo procedimentos seguros e atitudes conscientes. Existem vários procedimentos. Às vezes o camarada tem um pé muito pesado, né? E aí termina gastando mais combustível. Então, ó, aquecer adequadamente o motor de acordo com as instruções do manual do veículo é a resposta correta para essa alternativa. Manter o pé no acelerador do veículo, né? E quando o sinal à frente estiver fechado, tu vai manter o quê? A rotação do teu carro lá em cima, consequentemente gastando mais combustível. A letra C, reduzir constantemente as marchas do veículo em velocidade. Poxa, tu vai destruir tua caixa de câmbio e sempre que tu precisar retomar, tu vai gastar mais combustível. A letra D, manter o motor do veículo ligado em paradas prolongadas, ainda que não faz sentido nenhum, principalmente aqui no nosso país, onde a gasolina é absurda. Então, a resposta certa, letra A, tá bom? 15, letra A. 16 aí agora. A principal causa de colisão frontal, 2 veículos batendo frente a frente, ó, é justamente o que? A ultrapassagem mal feita, tá bom? Então, geralmente, ultrapassagem mal feita, conversão é virar à direita, retorno à esquerda. Conversão significa mudar a mão de direção. Aqui na letra B, aqui, ó, a palavra conversão significa mudança de mão de direção, tá bom? Passagem mal feita. Sim,
Vamos lá, passagem. Outra questão aqui para eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu vir aqui esse slide aqui que foi que a gente fez, né? Vamos fazer outro aqui para a gente dar uma olhadinha o que é a diferença de passagem e ultrapassagem. Então preste atenção aqui, ó. Eu tenho aqui uma via e tenho duas vias de trânsito aqui, tá? Essa daqui de mão dupla, a gente já viu que se a linha divisória de fluxo é na cor amarela, significa que é mão e contramão, tá certo? Será que precisa colocar que é mão e contramão? Eu vou colocar. Vou colocar só por desencargo de consciência, mão e contramão, tá certo? Já se a linha divisória de fluxo for na cor branca, aqui faz de conta que preto é branco, tá, gente? Se a linha divisória de fluxo for na cor branca, significa que eu tenho o quê? Eu tenho só mão. Ou nesse sentido, tá? Ou nesse sentido aqui, tá certo? Mas eu não vou colocar esse não para a gente não se atrapalhar, tá certo? Então vamos lá. Para o Código de Trânsito, o que é que significa ultrapassagem? Para o Código de Trânsito, ultrapassagem é passar à frente de outro veículo. Preste atenção. Quem vai ultrapassar aqui é o veículo verde, tá? Para o Código de Trânsito, ultrapassagem é passar à frente de outro veículo. Tá vendo, ó? Aqui essa situação. Que circula na mesma faixa de trânsito que você, com velocidade inferior. Lógico que o veículo verde só vai passar o veículo vermelho, ultrapassar o veículo vermelho, porque os dois estão na mesma faixa de trânsito e o veículo vermelho está mais lento, tá certo? Então, para o Código de Trânsito, ultrapassagem significa passar à frente de outro veículo que circula na mesma faixa de trânsito que o seu, tá? Sendo necessário para isso você mudar a mão de direção para outra faixa e voltar para a faixa inicial. Se você não volta para a faixa que você estava, não é considerado passagem, ultrapassagem, é considerado ultrapassagem. Aliás, perdão. Se você não voltar para a sua faixa de origem, não é considerado ultrapassagem, tá? É considerado passagem. Por exemplo, o veículo verde permaneceu na faixa aqui da esquerda. Ele não retornou para a faixa de origem dele, né? Primeiro, ele vai estar super errado, porque essa é uma via de sentido duplo, tá? Então, obrigatoriamente, ele vai ter que voltar para a faixa de origem nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, porque é a via de sentido duplo. Agora vamos fazer outra situação aqui. Agora o veículo vermelho vai ser ultrapassado pelo veículo verde, certo? Vai ser ultrapassado pelo veículo verde. Só que o veículo verde, ó, como é uma via de sentido único, ele tem a opção de permanecer na faixa que ele precisou ir para poder passar à frente, e tem a opção de voltar para a faixa de origem dele, tá certo? Se o veículo verde volta para a faixa, a gente chama de ultrapassagem, tá bom? Se o veículo verde ele não volta, a gente diz apenas que o veículo passou, então é uma passagem. Fica a dica: ultrapassagem é necessário mudar de faixa e depois retornar para a faixa de origem. Se você não retorna para a faixa de origem, a gente chama isso de passagem. Você passou, você não ultrapassou. Tá bom? Fica a dica aí, vamos para outra questão aqui da prova aqui com a gente. Letra número 17 aí, ó. A distância total de parada é aquela que o veículo percorre. Olha só, distância de parada. A gente remete para aquele nosso slidezinho anterior. Distância aí, ó, voltando aí, ó, para aquele slidezinho anterior. Então a distância de parada, que é o que está pedindo aqui na prova, ó, distância total de parada é aquela que o veículo percorre. Então ele quer o que? A nossa DP.
distância de parada. Vamos voltar aqui. Ele quer isso aqui agora, a DP. Então é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o perigo é visto até a parada total do veículo, tá bom? Vamos voltar lá para a prova para ver se coincide com o que a gente está dizendo aqui, ó. É a distância desde o momento em que o perigo é visto até a parada total, coincide aqui com a letra D de dado. Beleza? Questão número 18, ó. Quando o veículo perde a aderência pela formação de uma camada de água entre os pneus e o solo, disse que o veículo está aquaplanando ou hidroplanando. Então a letra B aqui, ó, hidroplanando, e a letra C, aquaplanando, é a mesma coisa. Então as alternativas B e C estão corretas. Vou aproveitar esse slide que está aqui só para você dar uma olhadinha. Você tem o veículo, tá? Aqui está o pneu, geralmente o pneu está liso, e aí forma-se uma camada de água entre o pneu e o solo, ó. A aguinha aqui. Então não vai ter aderência entre o pneu e o solo, porque entre a camada, entre o pneu e o solo, eu tenho o que? Água. Aí o veículo faz o que? Aquaplana ou hidroplana, tá bom? Então é justamente essa a resposta. Hidroplanando está certo e aquaplanando está certo também. Então B e C estão corretas. Vamos para a questão número 19. A distância percorrida desde o momento em que o condutor percebe o perigo e executa a ação correspondente chama-se, percebeu o perigo e executou a ação. É o que a gente colocou aqui no nosso exemplozinho. Deixa eu apagar essa água aqui. Ele percebeu o perigo e executou a ação. Então ele percebeu o perigo aonde? Ele viu o perigo e executou a ação. Ele pisou no freio. Então como é o nome da distância? Distância de reação. Tá bom? Então, ó, viu o perigo, executou a ação pisando no freio, distância de percepção ou reação. Letra A é a resposta certa para esta questão de número 19. 20 agora. O condutor defensivo é aquele que detecta possíveis situações de perigo e, para evitá-las, pratica as ações de dirigir, manobrar e ver, pensar, planejar e manobrar, ver, pensar e agir. Ele vê, pensa e logo em seguida ele age. Então, direção defensiva, não. Agir, pensar e planejar? Não, é a letra C a resposta certa. Ver, pensar e agir. Questão de número 21. As falhas humanas causadoras de acidentes são ação evasiva inadequada, excesso de velocidade, falta de freio. Falta de freio não é falha humana, é falha mecânica. Então a letra A já está descartada. Letra B de bola. Falta de atenção é falha humana? É. Calor não. Calor é uma condição adversa de tempo. Então já não é a letra B por causa do calor. Tá certo? Ação evasiva inadequada. O que é uma ação evasiva? Quando diz que o condutor evadiu-se do local, significa dizer que ele fugiu do local. Então a ação evasiva é uma ação de saída. Tá? Então ação evasiva, ação de saída. Excesso de velocidade, estou na letra C agora, 21, letra C. Excesso de velocidade é falha humana? É. Falta de atenção é falha humana? É. Ação evasiva inadequada é falha humana? É. Então só pode ser a letra C. Vamos ver a letra D agora. Falta de atenção, falha humana. Excesso de velocidade, falha humana. Estouro de pneu, não é falha humana não. Então o 21 é a letra C. Aí a gente foi por eliminação, né, gente? Por eliminação a gente foi aí e deu tudo certinho. Número 22. Uso de fone de ouvido e de telefone celular na condução do veículo representa um perigo. Claro que é. Por quê? Prejudica o sentido da visão, prejudica o sentido da audição, prejudica a identificação da sinalização luminosa ou provoca a sensação de desconforto. Prejudica o sentido da audição. Deixa eu fazer o seguinte, vocês sabiam, provavelmente seu instrutor de legislação de trânsito falou isso para você também, se não falou, vai falar, porque essa prova é voltada para quem ainda não começou
o curso teórico, né? Mas desde já eu já vou dar aquela focinha aí para vocês também. Preste atenção. Um fone de ouvido é permitido, 2 não, tá certo? Um fone é permitido, 2 não. Vou sair daqui, vou abrir rapidinho o código de trânsito para mostrar para vocês o porquê um fone é permitido e 2 fones não são. Pronto, voltando aqui para vocês com o que eu queria mostrar, a questão do fone de ouvido, porque um fone pode e 2 fones de ouvido não podem. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a ferramenta aqui para destacar o texto que eu quero mostrar para vocês que vocês entendam o que é que eu estou querendo dizer. Pronto, olha só. Dá uma olhadinha aqui, dirigir o veículo, essa é o nosso CAPT, né? Cabeça do artigo que a gente quer. E aí a gente está falando justamente da questão de dirigir com um fone e dirigir com 2 fones. 2 não pode, 1 pode. Por quê? Por causa da letra S. É o plural e singular. Ó. Aqui, ó, inciso 6º. Dirigir o veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Só lembrando que essa conexão aqui que o código fala, ó, conectado aqui, ó, essa conexão aqui, ela pode ser sem fio, né? Então, se você tiver com 2 fones, um fone em cada ouvido, mesmo que seja sem fio, existe uma conexão, tá? Não vai poder. Agora, se você tiver com um fone Bluetooth ali, ó, um só, ou até o mesmo de fio, vai poder sem problema, porque o que é proibido são 2, um não, tá bom? Fica a dica aí para vocês também. Vamos voltar lá, tá? Aqui foi aqui onde eu fui procurei lá o código de trânsito para mostrar para vocês. Vamos voltar para a nossa prova. Vamos lá. No número 23 aqui, ó, com chuva os riscos de derrapagem aumentam. Os cuidados, entre outros, que devem tomar são reduzir a velocidade, aumentar a tensão, já bateu, é essa daí, ó, com certeza, aumentar a velocidade com chuva, nem pensar, reduzir a velocidade e desligar os limpadores de para-brisa, aí é loucura total, chovendo, ó. Usar pneus sem sulcos, que são aqueles desenhos que o pneu tem, é justamente naqueles sulcos onde a água vai se depositar e vai evitar a aquaplanagem que a gente já viu, tá? Então é dirigir com pneu careca, tá dizendo aqui, na chuva dirigir com pneu careca, mesmo que dirigir no sabão, né, como se diz. Então é reduzir a velocidade e aumentar a tensão. Número 24 aqui agora. O acidente entre 2 veículos em movimento, quando se encontram, eles chamam-se de quê? 2 movimentos, colisão. Então a gente já viu que o choque é sempre um em movimento com o outro parado, tá? Continuando aqui, ó, a placa abaixo é relativa à questão do número 25. Então essa placa tem muita pegadinha. Essa placa significa pista irregular. Está dizendo que a pista ela não é plana, ela tem várias irregularidades, várias saliências, várias ondulações. Ela não é uma pista plana, é uma pista regular, tá? Então, sonorizador à frente, tá pau. Imagina, sonorizador é a cara de um, é o focinho do outro, como se diz aqui, né? Então, mas não é essa. Sonorizador do logo a seguir também não é essa. Pista irregular é justamente a letra C, tá bom? Então, sequência de lombada também está errado. Então, diante dessa placa aí, a gente entende que lá na frente, a partir daí, a pista tem várias ondulações, saliências, depressões, inclinações. Ora inclina para o lado do acostamento da direita, ora inclina para o lado do acostamento da esquerda. Depressões, saliências, ou seja, a pista com toda a irregularidade que você pode imaginar. Tá certo? A placa aí embaixo é relativa à questão do número 26. Aí é alfândega, né? A placa acima obriga o condutor a transitar em linha reta, não mudar de faixa, parada obrigatória no posto de fiscalização alfandegária. Geralmente, nós aqui em Pernambuco, a fronteira seca que a gente fala é só com outro estado da federação, tá? Então provavelmente a gente não vai ver essa placa por aí. Agora, geralmente ali na Ponte da Amizade, entre Brasil e Paraguai,
onde existe muito carro vindo do Paraguai, de brasileiros que compram lá no Paraguai, vai estar lá essa plaquinha dizendo, ó, Receita Federal, ó, dá uma paradinha ali para a gente ver se você passou da cota, se passou, se declarou, se não declarou, porque senão é considerado contrabando. Então, diante dessa placa aí, obrigatoriamente a gente tem que passar pela alfândega. Letra 27, a questão do número 27, ó. A placa acima sinaliza, a placa acima é a placa A41, que é a Cruz de Santo André, tá? Essa placa aí, ela tem esse nome, só curiosidade, não cai na prova não. Segundo a tradição cristã, Pedro morre crucificado de ponta cabeça, por dizer, né, que não era digno de morrer como o Senhor dele. No entanto, André, que era irmão de Pedro, também morreu numa cruz, só que a cruz que André morreu foi uma cruz em forma de X, por isso que essa cruz aí, placa A41, procura no teu livro, ela é chamada de Cruz de Santo André. E o que é que essa cruz sinaliza? Essa cruz sinaliza, ó, um cruzamento rodoferroviário. Significa o quê? Vamos de novo para nosso desenho aqui, ó. Eu tenho uma pista de rolamento, tá? Eu tenho outra pista de rolamento aqui. E eu tenho aqui, ó, a linha do trem passando aqui por essas duas pistas. Vamos supor que aqui eu tenho a linha do trem passando aqui, ó. Tá? O trem tá passando. Pensa numa linha bonita. Ó, gente. Linha do trem passando aqui. Certo? E aqui eu tenho, tanto faz numa via de mão única como uma via de mão dupla, não tem problema, tá? Aqui eu tenho isso aqui. Existem dois tipos de cruzamento rodoferroviário, tá? O cruzamento sem barreira e o cruzamento com barreira. Barreira é aquela cancela, tá? Que a gente encontra quando a gente chega num shopping, quando a gente chega no estacionamento, quando o carro fica na frente do carro impedindo que você passe. Então esse cruzamento aqui é o cruzamento de nível com barreira. Esse cruzamento aqui é o cruzamento de nível sem barreira, tá? E antes desse cruzamento, aqui vem a Cruz de Santo André, ó. A Cruz de Santo André é a placa que sinaliza o local onde está o cruzamento em nível. Antes da placa A30, aliás, antes da placa do cruzamento de nível sem barreira, vem a placa que ela é parecida desse jeito aqui, que é a placa A39. É mais ou menos assim a plaquinha, ó. Ela vem antes, é a placa de código A39. Procura aí no teu livro, tá? Já antes do cruzamento com barreira, você vai encontrar a placa A40, que a placa ela tem parecido esse desenho aqui, ó, a placa A40. Então a placa A40 sinaliza que lá na frente você vai encontrar um cruzamento em nível com barreira. E a placa A39 está dizendo que você vai encontrar lá na frente um cruzamento em nível sem barreira. E a Cruz de Santo André é a cruz justamente que sinaliza o local exato desse cruzamento, tá bom? Então, Cruz de Santo André é a placa que sinaliza cruzamento em nível rodoferroviário, quando a rodovia cruza no mesmo nível com a ferrovia. Outra questão é a questão dessa palavra nível, né? Significa que um vai ter que esperar o outro passar, porque senão vai dar errado ali. O que é um cruzamento em desnível? Supondo que aqui tem uma ponte, ó, e o trem passa por baixo. Eu tenho um cruzamento rodoferroviário? Tenho, mas nesse caso aqui não é em nível. Então o trânsito do trem, né, a circulação do trem da linha férrea não vai interferir na circulação rodoviária. Então nesse caso aqui de baixo não é necessário que haja sinalização alguma, não precisa da Cruz de Santo André, não precisa da placa A39, não precisa da placa A41, tá bom? Ficou claro? Espero que tenha ficado aí para vocês. Então a placa acima sinaliza cruzamento em nível rodoferroviário. Presta atenção porque a palavra nível tem que aparecer, tá, gente? Lembrando, voltando aqui, ó, eu tenho um cruzamento rodoferroviário aqui? Tenho, ó. Eu tenho a rodovia
e tenho a ferrovia aqui embaixo. Estou falando dessa daqui de baixo, tá? Eu tenho um cruzamento rodoferroviário aqui. Só que o trânsito de um não é no mesmo nível que o trânsito de outro. A rodovia passa no nível superior e a ferrovia passa no nível inferior, tá bom? Então não é a letra A, tá? Não é apenas um cruzamento rodoferroviário, é um cruzamento em nível rodoferroviário. Beleza? As placas abaixo são relativas à questão do número 28, tá? As placas abaixo são relativas à questão do número 28. Então vamos lá, aqui eu tenho uma placa de regulamentação sem símbolo e aqui eu tenho uma placa de regulamentação também sem símbolo. Só que essa é uma placa sem a tarja e essa é uma placa com a tarja. Se tem a tarja, obrigação. Se não tem, aliás, ao contrário, se não tem a tarja, obrigação. Se tem a tarja, proibição. Então as placas acima, respectivamente, então primeiro é essa, obrigação e proibição, letra B de bola. Beleza? A placa abaixo, aqui ó, do ônibusinho aqui, é relativa à questão do número 29. Então, diante da placa acima, o condutor entende que há. Gente, diante dessa placa, a gente sabe, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na letra A. Tem uma parada de ônibus? Sim. Tem um ponto de parada? Sim. É um local que há embarque e desembarque de passageiro? Sim. É um local para desembarque de passageiro? Sim. E aí, Fernando, como é que fica? É olhar o nome da placa, por isso a importância de você estudar os nomes da placa. O nome dessa placa é ponto de parada. É uma pegadinha, uma sacanagem arretada do Detran, né? Que aí está perguntando o nome da placa. Agora, eu entendo também que deveria ser um pouquinho mais, a prova deveria ter um pouquinho mais de atenção com relação a isso, né? Existe uma parada de ônibus? Existe sim uma parada de ônibus. Existe um local para embarque e desembarque? Sim. Mas o Detran quer que você coloque diante dessa placa ponto de parada. Se colocar qualquer outra coisa, vai dar errado, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. A distância mínima percorrida em 2 segundos que o condutor deve deixar entre o seu veículo e o que vai à sua frente, em condições normais de tráfego, é justamente o que a gente viu aqui, ó. Vamos lá no nosso primeiro rascunho que a gente fez aqui. Ó, é justamente essa distância aqui que está se questionando aqui agora. A distância de segmento, que é chamada de distância dos 2 segundos, que é a distância que deve haver entre a dianteira do meu veículo, aqui, e a traseira do veículo que segue ligeiramente à minha frente. Essa distância também é considerada chamada de distância dos 2 segundos. Tá bom? Vamos lá, ver qual é a questão que responde a ela. Então, a distância mínima percorrida em 2 segundos que o condutor deve deixar entre o seu veículo que vai à sua frente em condições normais de tráfego chama distância de segmento. Então tá aí, a gente concluiu 1h08, né? O vídeo eu tentei, não tem como ser mais sucinto, não tem como ser mais resumido. Por quê? Porque aí nessa hora eu tentei pegar você, né, passar para você o máximo de questões possíveis. Eu tentei passar para você nesse momento, tá? Então fica a dica aí, né, que você realmente eu tentei fazer da forma mais rápida possível, mas não tem como ser mais rápido com uma prova de 30 questões, né, e eu tentando resumir para você da forma mais simples possível. Eu acho até que algumas questões eu até rabisquei demais, mas eu espero que, caso você não tenha entendido, você vai lá, assiste esse vídeo de novo, dá uma pausa, vê a explicação. Você vê que de uma questão a gente tira outras informações que pode cair na sua prova, como a questão da Cruz de Santo André, como a questão da passagem, da ultrapassagem, a questão da exceção, da regra de exceção, de você poder transitar passar o veículo pela esquerda, passar um veículo pela direita, ultrapassar pela direita. Ou seja, de uma questão a gente tira tantas outras, e eu fico querendo passar para você o máximo de informações possíveis, porque são inúmeras questões.
E às vezes de uma questão a gente pode tirar outra. Quando a gente está em sala de aula é sempre bem mais fácil, né? Mas eu tenho certeza que o instrutor aí do seu CFC, o nosso parceiro, são instrutores capacitados, todos eles, todos os CFCs que a gente trabalha, né, a nossa consultoria, e eu tenho certeza que você vai conseguir passar nessa prova. Caso você, não esquecendo, né, que você deve dar uma pausazinha, tirar o print, né, desse vídeo, é muito importante que você faça isso, principalmente naquelas questões que porventura você não conseguiu identificar bem, não conseguiu frisar, e se ainda tiver dúvida, liga aí em cima, tem o nosso telefone aqui no WhatsApp, 2626 1710. Se a sua turma fez o grupo no WhatsApp, eu estou presente no seu grupo, tá bom? Tá bom? Agora, se por acaso ninguém fez o grupo, o pessoal não se interessou em fazer o grupo, a gente fez o convite, mas o pessoal não fez o grupo, aí você pode mandar diretamente que eu ou alguém da equipe vai responder para você, tá certo? De antemão, eu quero convidar você também, não esquece também de dar um joinha aqui na nossa página, né, aqui no YouTube, né, dar um like, curtir aí a nossa página, se inscrever no canal, porque de vez em quando a gente vai mostrar uns vídeos de trânsito aí para você. Fernando EAD, ensino à distância. Um abraço para todos vocês. Lembrando que a gente tem também um pacote, né, de 5 provas, além das 2 que o seu CFC disponibiliza gratuitamente para você. A gente tem um pacote aí de 5 provas por um precinho bem mais barato do que o reteste teórico, que, se eu não me engano, eu não vou nem chutar, né, mas eu tenho certeza que é bem mais barato, menos da metade do que um reteste teórico. Se você achar que não está preparado para ir fazer a prova diretamente no Detran, entre em contato com a gente, pergunta como adquirir esse pacote com mais 5 provas, são mais 150 questões que mais caem na prova do Detran para facilitar a tua aprovação, tá bom? Um abraço, fica com Deus, espero que tudo dê certo para você, espero que você consiga a aprovação na prova do Detran, e avisa pra gente quando você conseguir esse sucesso que também